Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para aprendermos juntos mais um ensinamento do Cristo e espero que todos possam, ao final dessa exposição, estarmos muito mais esclarecidos sobre o capítulo proposto para hoje. E vamos começar com a nossa oração então, fechando os nossos olhos, estando num local tranquilo e calmo dos nossos lares. E elevando o pensamento a Deus, vamos agradecendo a Ti, Pai, por tudo de mais belo, de mais maravilhoso que o Senhor nos proporciona em nossas vidas, pelos nossos lares, pela nossa saúde, pela proteção dos nossos anjos de guarda e por todo o ensinamento de Cristo que foi nos deixado, por toda a orientação e auxílio da espiritualidade superior. E te pedimos nesse momento que possamos nos concentrar nesses minutos que dedicamos a nos instruir e que possamos absorver todo o conhecimento proposto nesse capítulo. Imensamente gratos por essa oportunidade, Pai, te agradecemos imensamente, pedimos a proteção e a autorização da equipe espiritual da Elas de Luz e dos nossos mentores, do nosso irmão Jesus Cristo e a Ti, para darmos por aberta a exposição de hoje. Que assim seja. Então, gente, o capítulo de hoje é aquele capítulo que a gente sempre pula no Evangelho do Lar, que é o capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Esse capítulo ele começa também com passagens de Mateus, são duas passagens de início, mas eu trouxe aqui uma terceira que me chamou a atenção, que é a passagem de Lucas. Amai os vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliai sem esperar coisa alguma. Ele quer nos dizer, quer nos complementar o que a gente viu no capítulo anterior, né? Se o amor ao próximo, como a gente viu na palestra passada, constitui um princípio de caridade, né, de auxílio, de colocar em prática, né, o ajudar o outro, se preocupar com o outro, amar os inimigos, então, é muito mais sublime. A aplicação máxima desse ensinamento que Jesus nos convida a ter do capítulo anterior, que é amar ao próximo. Então, essa virtude que a gente tira de dentro de nós, né, coloca para fora, que todos nós temos, de amar, e chegar ao ponto de amar ao nosso inimigo, ao nosso desafeto, aquele que nos feriu, é uma das maiores vitórias que a gente pode alcançar contra o egoísmo e contra o nosso orgulho. Então, amar os inimigos faz parte de combatermos o orgulho e o egoísmo que tanto Jesus e os Espíritos nos comentam a fazermos, né? Nos convidam a fazermos, que é combatê-los. Aí a gente já começa pensando, amar, aí tá difícil, né? Mas Jesus não quis dizer o amor no sentido que a gente conhece, né? A gente sabe que as palavras naquela época elas tinham vários significados, né? Não são que nem hoje, que cada coisa normalmente tem tem uma palavra para designar aquela coisa específica, né? Então Jesus diz para que a gente ele não quis dizer para que a gente tenha, pelo nosso desafeto, né, pelo nosso inimigo, a mesma ternura e o mesmo afeto que a gente tem com um irmão ou com um amigo. Porque essa ternura, esses sentimentos de afeto, eles pressupõem de confiança, né? E ninguém consegue ter amizade e confiança com aquele que pode vir a abusar dessa nossa atitude, desse nosso sentimento. Então a gente não consegue ter esses sentimentos com as pessoas que a gente desconfia. A gente não consegue ter esses mesmos sentimentos de amizade, de compaixão, assim, de ternura,
né, de afeto mesmo, com os nossos amigos e da mesma forma com os nossos inimigos, né? Porque são sentimentos que se chocam. Mas daí o Allan Kardec vem nos explicar cientificamente isso que a gente sente, né? No sentido de não ter esse mesmo amor para o amigo e para o inimigo, que se trata da lei da física de assimilação e repulsão dos fluidos. Quando a gente pensa algo ruim, né, os pensamentos ruins que a gente cria, eles criam uma corrente fluídica que influencia dolorosamente a gente naquilo. Então, se a gente pensa em algo negativo, a gente faz uma corrente fluídica em volta da gente que influencia para mais negativo a gente ficar, para a gente ver as coisas de forma negativa e agir de forma negativa. Em compensação, um bom pensamento nos envolve numa atmosfera agradável, faz com que a gente veja a vida com mais flores, com mais positividade, né? Se sente mais leve. E aí tá a diferença das sensações quando a gente encontra um amigo e quando a gente encontra um desafeto, porque já vem aquela energia. Quando a gente vê um amigo, a gente pensa algo bom, e aí a sensação é agradável fluidicamente. A gente se sente bem. Já quando a gente vê um desafeto, a gente logo pensa algo ruim ou sente aqueles sentimentos de rispidez, de repulsa que nos incomodam ou nos fazem mal. Então isso é explicado por essa lei da física. Por isso que a gente não consegue, mesmo tentando, ter o mesmo amor para com o amigo e para com o inimigo. E aí vocês podem se perguntar: então é impossível amar um inimigo? Não, impossível não é. Mas Jesus nos convida aqui que a gente não dedique o mesmo espaço no nosso coração para um amigo e para um desafeto. O amor que Jesus quer que nós tenhamos para com os inimigos é o não guardar o ódio, não guardar rancor, não guardar desejo de vingança para aquele ser que é um irmão como todos os outros, como todos nós, né? É perdoar com sinceridade e sem pensamentos ou sem condições ocultas, né? Então, é perdoar com sinceridade, né? Não adianta perdoar e pensar assim: tomara que se lasque, não quero mais te ver aqui, né? Tô me lixando pra tua vida. Não, é perdoar e sentir: olha, não temos mais nenhuma indiferença, tá tudo bem, né? Segue o teu caminho, seja muito feliz e assim por diante. E é não colocar nenhum obstáculo para que haja reconciliação, se isso for possível, né? Para que haja esse convívio novamente. E desejar o bem para aquele que um dia nos feriu. Isso é o amor que Jesus nos convida a ter para com os nossos inimigos. Não é aquele amor fraterno de pai e mãe, de pais e filhos, né, ou de amigos. É um amor fraterno universal, de querer bem para aquele ser que pode ter se tornado um estranho na nossa vida, ou que pode ter se tornado alguém que a gente não consegue mais conviver junto porque as diferenças são muito grandes, mas que nem por isso a gente vai desejar o mal para ele. É por isso que Jesus nos convida a amarmos o inimigo, que é desejar o bem àquele inimigo. E aí, combinando com isso, é sempre ajudar, se possível, aquela pessoa que nos feriu. É retribuir o mal com o bem, sem a intenção de humilhar. Então, se aquela pessoa está precisando de uma ajuda e vem, nos procura, ou a gente identifica que é possível a gente ajudar e que isso vai fazer bem para aquela pessoa, a gente ajude sem segundas intenções ou sem se humilhar, sem humilhar aquela pessoa para parecer que a gente é melhor que o outro. Não, é ajudar simplesmente pelo fato de querer bem aquela pessoa e aí sim executar esse ensinamento do Cristo, que é pagar retribuir o mal com o bem. E lembra na palestra passada
que Jesus nos ensina a fazermos para o outro aquilo que a gente gostaria que fizessem para nós, esse ensinamento ele também se aplica aos nossos desafetos. Não é somente as pessoas que a gente gosta, é também as pessoas que a gente sente algum atrito ainda. Então é sempre fazer para o outro, independente de quem seja, aquilo que a gente gostaria que fizessem para nós. Tá, Thaís, já ficou um pouco mais esclarecido esse capítulo. Isso eu acho que eu posso tentar. Espero que todos nós tentamos sempre fazer isso, né? Tentar retribuir o mal com o bem. Mas e se o inimigo já desencarnou? O que a gente faz? Lembram que na exposição retrasada, lá no capítulo Bem-aventurados os Misericordiosos, a gente falou do significado da indulgência, né? De olhar o lado positivo das pessoas. Esse sentimento ele também se aplica aos nossos desafetos. Então, por mais ruim que aquela pessoa tenha mostrado para nós, né, o lado mais perverso, mais ruim dela que foi mostrado, ela tem um lado bom dentro dela. Então, a gente sabe que o mal, ele não é permanente no homem, em qualquer um de nós. O mal é apenas uma imperfeição temporária que cedo ou tarde ela vai ser trabalhada. Então, se aquela pessoa é uma cavalice de estupidez, isso é um mal que cedo ou tarde ela vai trabalhar nela, né? Quando ela ver a necessidade de se trabalhar aquilo, e provavelmente até lá vai levar muito ainda da vida para que aquilo seja percebido por ela e ela possa então escolher trabalhar aquilo. Enquanto isso, ela vai continuar tendo essas atitudes. Então, um dia, né, qualquer um de nós que demonstre o nosso lado mal, a gente vai reconhecer os nossos erros e a gente vai se tornar seres melhores, a gente vai se tornar bom. Então, todos nós temos os dois lados da balança, mas cada um escolhe o que quer trabalhar mais e o que quer mostrar mais de si. Então, a gente sabe que a morte, ela não livra ninguém do desejo de vingança, do sentimento do ódio que a gente aprendeu lá naquele capítulo do Bem-aventurados os Misericordiosos. E o Espiritismo, então, nos explica que esses seres, se não se trabalhar em nós, né, se a gente não trabalhar isso dentro de nós agora, enquanto encarnados, a gente pode levar isso para o nosso plano espiritual, né, para a vivência lá no plano astral. E isso vai nos prejudicar, a gente ainda vai ficar sentindo esses sentimentos de ódio, de vingança. E aí isso vai nos tornar seres maléficos, né? A gente vai mostrar esse lado ruim da gente em vez de mostrar o nosso lado bom e trabalhar esse lado ruim dentro de nós. Então, o quanto antes a gente começar a trabalhar aqui, mais fácil será lá. E o Espiritismo também nos demonstra que seres que na mitologia, na história, eram considerados demônios, são apenas almas de homens perversos, que não se desapegaram aos instintos materiais. E que para abrandar isso, é necessário que se sacrifique o ódio que existe dentro de cada um. E isso se dá através da caridade. Então, a caridade, ela vai ajudar a nos impedir e a impedir cada um que escolher praticar a caridade de praticar o mal. E vai nos reconduzir ao caminho do bem, contribuindo para a nossa salvação. E assim, se cada um de nós escolhermos a caridade como um caminho, a gente consegue voltar para o caminho do bem e buscar então essa salvação. Então, não há coração tão perverso que não se demonstre sensível no bom proceder, na caridade. O que eu quero dizer com isso? Que se o inimigo já desencarnou, que a gente possa fazer a caridade e demonstrar para ele a boa vontade que a gente tem de haver o perdão entre as partes, de haver a reconciliação, de demonstrar esse amor que Deus tem por nós para com os nossos irmãos, independente do que eles fizeram.
Então, quanto mais a gente praticar a caridade, mais a gente vai mostrar para esse inimigo que é possível ser bom. E aí desse inimigo a gente pode ter um amigo depois do nosso desencarne. Então, se o inimigo já desencarnou, a gente pode, através dos nossos atos, mostrar para ele o quanto é bom e é saudável para a gente mesmo praticar boas atitudes, praticar a caridade, demonstrar o nosso amor para com o próximo e também utilizar de uma poderosa ferramenta que é a oração e mandar muita luz e muito amor e o nosso sincero perdão a esse ser que já desencarnou. E com certeza ele vai receber essa nossa oração e vai se modificar dentro dele. E aí pode ser que com a nossa persistência em pedir o perdão, em mandar muita luz, em desejar o bem e fazer a caridade para com os outros que estão encarnados ainda e para com ele também, mandando a luz e o nosso amor, ele pode então nos perdoar e voltar a seguir esse caminho do bem, né, e se tornar um grande amigo no plano espiritual, quem sabe. Mas já é um começo. Então, se ele já desencarnou, se o nosso desafeto já desencarnou, que a gente faça muita oração para esse ser, que ilumine muito ele, para que ele possa, através desses sentimentos bons que a gente está emanando através da oração, ele também se modifique, se transforme e deixe de ser uma pessoa ruim para ser uma pessoa boa. E aí mais adiante, lá no capítulo, vem um ensinamento de Cristo, que é: retribui o mal com o bem. E Jesus ainda diz mais: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. A gente fica, como assim? Se alguém bater de um lado, a gente dá o outro para ele bater? Daí, se a gente tem o orgulho tomando conta dentro de nós, a gente acha que esse ensino parece uma covardia, né? E a gente passa a não compreender por que dar a outra face, né? Que como Jesus nos ensina. Mas é necessário que a gente compreenda que há muito mais coragem em suportar um insulto do que se tornar motivo de vingança, do que tomar esse insulto como uma brecha para a gente se vingar. E aí a gente precisa compreender também que a nossa visão tem que ultrapassar o presente. A gente não pode ver só o agora, mas o futuro. É muito mais fácil a gente se calar perante um insulto do que revidar e deixar isso muito maior, que lá no futuro a gente vai ter que então reparar esse erro que ocorreu no presente. Então, isso quer dizer que a gente não deve entender esse ensinamento ao pé da letra. Jesus quer nos dizer que a gente apresente a outra face no intuito de que a gente não deve pagar o mal com o mal, mas aceitar com humildade todas as oportunidades para moldarmos o nosso orgulho, porque é melhor ser ofendido do que ofender alguém. E quando a gente se machuca por um insulto, grande maioria das vezes é porque feriu o nosso orgulho, ou é porque foi jogada uma verdade na nossa face, e aí, sendo isso, a gente tem mais que ficar quieto e trabalhar essa verdade que foi nos dita para a gente não se sentir mais mal com aquilo que foi nos falado. Então, nesse ensinamento que Jesus nos diz para dar a outra face, ele diz para a gente lançar o olhar lá adiante e elevar o nosso pensamento acima da vida material, porque aí menos mágoas a gente vai ter com as coisas da terra. E a instrução dos espíritos desse capítulo, ela nos convida a combatermos os sentimentos de vingança, de ódio e de duelo.
São 3 aspectos que eles nos convidam a trabalharmos e combatermos em nós. A vingança, eles nos dizem que é o último vestígio dos costumes bárbaros que a gente ainda tem e que isso deve, o mais rápido possível, desaparecer entre nós. E esse sentimento, que ele nunca vibre no nosso coração, que ele nunca esteja presente, principalmente se a gente se considera verdadeiramente um espírito, aquele ser que está tentando seguir os ensinamentos do Cristo, que está tentando se tornar a cada dia um espírito melhor. Então, que esse sentimento de vingança não permaneça em nós. Se ele vier nos visitar, que a gente trabalhe ele para que ele não tome espaço no nosso coração. E vingar-se é ir contra o ensinamento do Cristo de perdoar os nossos inimigos, de querer o bem para o próximo, inclusive para os nossos inimigos, de pagar o mal com o bem, né? Porque aqui vingança é pagar o mal com o mal, é retribuir na mesma moeda, e não é isso que Cristo nos ensinou. E a vingança, ela tem 2 companheiras bem assíduas que não largam ela de mão, que é a falsidade e a baixeza. E a vingança, ela é muito comumente feita de maneira oculta. Então a gente acha que, não, a vingança não existe mais, né? Isso aí era coisa da antiguidade. Mas hoje em dia a vingança é feita espalhando veneninho, mentiras, calúnias que deturpam a imagem daquele ser ali que é vítima da vingança. A vingança ainda existe, mas ela é muito sutil hoje em dia. É na fofoquinha para denegrir a imagem da outra pessoa para os outros, né? É falar mal daquela pessoa com o intuito de que a pessoa seja que sofra exclusão, né? Que não participe daquele grupo. Isso é uma forma de vingança. E para a gente ser feliz, é necessário a gente amar uns aos outros. E amar como Cristo nos ensinou no capítulo passado, indistintamente. Inclusive aqueles que nos inspiram indiferença, que nos inspiram ódio, desprezo, ou aquela coisa que popularmente a gente chama quando o nosso santo não bate com a outra pessoa. É necessário que a gente ame inclusive essas pessoas, que a gente pelo menos respeite e deseje o bem a ela. Por que isso é tão importante? Porque o amor aproxima a gente de Deus e o ódio, ele nos distancia dele. Então, quanto mais a gente alimentar esse sentimento de desafeto, de indiferença, de desprezo para aquela outra pessoa, mais a gente vai estar se distanciando de Deus. E os espíritos também nos dizem que duelar é considerado também um ato de barbárie. E aí, atualmente, a gente não vê aqueles duelos de espada que aconteciam em praça pública. Graças a Deus, a gente evoluiu e não existe mais esses tipos de duelo. Mas existem as disputas de poder, as disputas de opinião, as disputas profissionais, né, onde sempre é a minha opinião é a que vale, a minha opinião que é a certa, eu vou te ganhar, né, no meu duelo de bate-boca até eu te convencer que a minha opinião tá certa, ou até eu te convencer que eu é que preciso de uma promoção e não o ciclano, e assim por diante. Então, o duelo ainda existe na nossa sociedade, só que, assim como a vingança, também muito sutil. E quando a gente recebe um golpe desse tipo, se alguém vem duelar com a gente, né, atualmente, ou querer se vingar de alguma forma nos denegrindo, que a gente possa responder com um sorriso e com perdão. Mas se for muito difícil responder dessa maneira, que a gente responda com silêncio, que a gente não revide. Isso já é um baita começo. E provavelmente as pessoas ao nosso redor, elas vão ficar furiosas com a nossa atitude. Vão nos chamar de covarde, né? Vão dizer, mas por que tu não revidou? Por que tu não falou que esse clã era isso e aquilo?
E aí é nessa hora que a gente tem que levantar a cabeça e lembrar que é para Deus que a gente tem que prestar as nossas contas, as contas dos nossos atos. Não é para mais ninguém. Olha Jesus, ele andava com todos e as pessoas falavam mal dele, mas ele não estava nem aí, porque ele tinha que prestar contas, era para o Pai maior que é Deus, e não para aquelas pessoas ele estava ensinando através do seu exemplo. Então, se a gente dirigir a nossa atenção, a nossa jornada, né, a nossa evolução terrena, e não deixar os nossos passos serem desviados desse caminho reto que Jesus nos ensina a trilharmos, né, não deixar que essas picuinhas, esses sentimentos mais instintivos e mundanos nos desviem, e nem deixar essas farpas da vida nos ferirem ou nos impedirem de progredir, a gente está seguindo o caminho certo, a gente está tentando amar, a gente está semeando o amor. Então que a gente procure jamais se desviar desse caminho reto que Jesus nos ensina a ter. Mesmo que os espinhos da vida nos machuquem um pouco, mesmo que isso possa nos travar na nossa caminhada, mas que ela não nos barre, que ela não nos tranque ali, que a gente não possa prosseguir, que a gente sempre siga adiante. Porque quanto mais a gente se dedica à nossa jornada, né, à nossa evolução espiritual, mais grande a gente se torna aos olhos de Deus. E o Allan Kardec ele deixa uma nota final nesse capítulo, dizendo que o Espiritismo apagará esses últimos vestígios de barbárie, incutindo nos homens o espírito de caridade e de fraternidade. E olha, ver se não é isso que está acontecendo hoje, né? Cada vez mais as pessoas estão sendo fraternas e caridosas umas com as outras, principalmente nesse momento que a gente está vivendo hoje, né? Seja por causa da pandemia, seja por causa de uma barbárie que aconteceu nos Estados Unidos, levou a multidões de pessoas se unirem em prol do bem. Então a gente está evoluindo. E quanto mais cada um fizer a sua parte, mais a gente vai evoluir rápido, mais a gente vai ter esse planeta regenerado. Então vamos recapitular um pouco os ensinamentos do que Jesus nos convida a ter nesse capítulo. Que a gente possa então pagar todo e qualquer mal que nos façam com bem e desejar somente coisas boas a quem nos feriu, além de perdoar sempre, independente se seja um desafeto ou se seja alguém que a gente ama muito, perdoar sempre. Que a gente possa arrancar do nosso coração todo e qualquer sentimento de vingança, de ódio, de disputa, e quando esses sentimentos virem à tona em nós, que a gente procure se equilibrar e trabalhar isso dentro de nós, fazer com que ele não aflore nas nossas atitudes, no nosso pensamento ou na nossa fala. Que a gente possa manter o equilíbrio perante as ofensas que nos fizerem, sem revidarmos, e sim compreender os sentimentos que aquela determinada ofensa aflorou em nós, porque aí é que está a chave. Quando a gente percebe o porquê que a gente se irritou com aquela ofensa ou com aquela brincadeirinha de mau gosto, é isso que a gente tem que trabalhar em nós e que a gente ainda não tinha percebido na nossa reforma íntima que a gente estava tentando fazer ali. Então, isso é uma oportunidade. E que a gente faça isso pensando que tudo isso que Cristo nos ensinou, de tentar desejar o bem para aquela pessoa que nos fez mal, vai nos proporcionar crescimento, paz interior e muita felicidade na nossa vida. Então que a gente possa não pular mais esse capítulo no Evangelho no Lar, não pular mais ele quando cair aleatoriamente, quando a gente pegar o Evangelho, que a gente possa compreender ele com mais leveza, com mais gratidão a Cristo por ter dedicado essas palavras de ensinamento para nós também amarmos quem nos feriu, quem nos fez mal.
Tá bom, gente? Então vamos fazer a nossa oração de encerramento e te agradecemos, Pai, imensamente por esse capítulo de hoje, que a gente possa trabalhar mais esse sentimento do perdão e de pagar o mal com o bem, de desejar o bem para aquele que nos feriu, para que isso torne a nossa vida mais leve, mais cheia de amor, mais cheia de plenitude e de paz. Imensamente gratos a todos os mentores que nos auxiliaram, a toda a equipe espiritual que esteve conosco durante esse momento. Te agradecemos, Pai, por tudo e que nós possamos estarmos muito melhores após estudarmos esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Te agradecemos imensamente, agradecemos a todos e a equipe da Luz de Luz e damos por encerrada a exposição de hoje. Então, gente, era isso para hoje. Conto com a presença de todos na próxima semana, para o próximo capítulo, e tenham todos uma ótima semana. Até lá!